que acontecerá agora ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes? Pois bem, eu vou ler o que diz o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e aí eu vou explicar a lei Magnitsky para que vocês entendam o que acontece a partir de agora. Primeiro, o comunicado do Departamento do Tesouro que diz assim: Washington, hoje, o Escritório de Controles Ativos Estrangeiros, ou FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, Alexandre de Moraes, que tem utilizado da sua posição para autorizar detenções arbitrárias antes dos julgamentos e suprimir a liberdade de expressão. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes se autoproclamou juiz e júri em uma perseguição ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judiciais politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades dos nossos cidadãos. A medida de hoje é tomada com base na Ordem Executiva 13.818, que dá seguimento e implementa a Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos e tem como alvo os autores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. Esta ação segue-se à revogação pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do vice Alexandre de Moraes e seus familiares diretos em 18 de julho de 2025 por sua cumplicidade em uma campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano. E é interessante porque muita gente não tinha entendido isso, mas o que o Departamento do Tesouro está dizendo aqui é que o Alexandre e os outros ministros e os seus familiares tiveram seu visto cassado, naquele momento, pela campanha ilegal de censura contra pessoas nos Estados Unidos em solo americano, especificamente eu, Rodrigo Constantino e outros. Continua a proclamação. Abuso de poder judicial de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi nomeado ao STF em 2017. Desde então, tornou-se um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo enorme autoridade por meio da supervisão de investigações amplas conduzidas pelo STF. Moraes tem investigado, processado e reprimido pessoas que se manifestam com base em direitos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas, sem a apresentação de acusações formais. Lembra esse negócio de prisão preventiva sem acusação formal contra mim? Por meio de suas ações como ministro do STF, Moraes tem minado os direitos de liberdade de expressão de brasileiros e americanos. Em um caso notório, Moraes prendeu arbitrariamente um jornalista por mais de um ano como retaliação pelo exercício da liberdade de expressão. Moraes tem mirado políticos da oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, blogueiros, sei lá, ex-comentaristas da Jovem Pan, essas coisas, jornais, plataformas de redes sociais dos Estados Unidos e outras empresas norte-americanas e internacionais. Jornalistas e cidadãos dos Estados Unidos também têm sido alvo de sua atuação extraterritorial. Moraes impôs detenções preventivas, emitiu diversos mandados de prisão contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns deles com base nos Estados Unidos. Ele também ordenou diretamente que plataformas de redes sociais norte-americanas bloqueassem ou removessem centenas de contas, muitas vezes pertencentes a seus críticos e a opositores do governo brasileiro, inclusive cidadãos americanos. Olha o Constantino aí. Moraes congelou ativos e revogou passaportes dos seus críticos. Baniu contas nas redes sociais. Ordenou à Polícia Federal que invadisse a casa dos seus opositores. Viva Terça Livre. Apreendesse seus pertences e os colocasse em detenção preventiva. Alexandre de Moraes está sendo sancionado com base na Ordem Executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira responsável, cúmplice ou envolvida direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Continua a proclamação. Lei Global Magnitsky. Com base na Lei Global Magnitsky de Responsabilização por Direitos Humanos, a Ordem Executiva 13.818 foi emitida em 20 de dezembro de 2017, em reconhecimento de que a prevalência de abusos de direitos humanos e corrupção com origem total ou parcialmente fora dos Estados Unidos havia alcançado tal magnitude e gravidade que passou a ameaçar a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. Abusos de direitos humanos e corrupção minam os valores que formam a base essencial de sociedades estáveis, seguras e funcionais, causam impactos devastadores sobre indivíduos, enfraquecem instituições democráticas, degradam o Estado de Direito, perpetuam conflitos violentos, facilitam a atuação de indivíduos perigosos e comprometem os mercados econômicos. Alô, pessoal da Faria Lima, economia. Os Estados Unidos buscam impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem graves abusos de direitos humanos ou praticam corrupção, bem como proteger seu sistema financeiro contra o uso indevido por essas mesmas pessoas. Aí a proclamação vai para implicações das sanções. Como resultado da medida de hoje, todos os bens e interesses em bens da pessoa designada ou bloqueada acima, que estejam nos Estados Unidos ou sob posse e controle de pessoas norte-americanas, estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC. E eu faço aqui uma interrupção na leitura para explicar o seguinte: esse termo pessoas norte-americanas é uma tradução do termo US person, mas isso não quer dizer apenas americanos ou pessoas que vivem nos Estados Unidos. Importante essa distinção. Muito pelo contrário, segundo a lei Magnitsky, existe uma definição, né? Uma pessoa norte-americana, um US person, significa qualquer cidadão ou estrangeiro legalmente admitido à residência permanente dos Estados Unidos, ou, e aqui que fica importante, qualquer entidade organizada sob a lei dos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição dentro dos Estados Unidos, inclusive divisões estrangeiras dessa entidade. Isso quer dizer que toda e qualquer empresa... Mira Leitão, essa parte é para você. Alguém, eu sempre peço aqui o programa, mande o programa para os seus amigos e para os seus inimigos. Mira Leitoa, essa parte do programa é para você. Alguém manda o programa para Mira Leitoa, me faz essa gentileza aí, quem tiver o contato da Leitoa, manda para ela este texto do programa. Porque o que diz a lei Magnitsky é que toda e qualquer empresa que esteja organizada sobre as leis americanas deve, obrigatoriamente, congelar os bens do Alexandre de Moraes e cumprir as sanções ou facas vindas da lei Magnitsky. Para ficar mais didático, eu vou pegar, sei lá, 2 fantochezinhos e falar: olá, eu sou o OFAC, eu sou o escritório de operações do exterior do Departamento do Tesouro. Oi, OFAC, eu sou o Banco do Brasil. Pois é, então, Banco do Brasil, vocês têm que congelar os bens do Alexandre de Moraes. Ora, mas senhores OFAC, nós não somos um banco americano. Pois é, mas vocês têm empresa constituída nos Estados Unidos. Ah, que chato. Então vamos ter que cancelar. Deixa eu dar o exemplo, eu acho que assim talvez, com teatrinhos, talvez a Mira Leitão entenda. Vou tentar ser mais didático.
Vocês querem alguns exemplos de empresas brasileiras que também estão debaixo da jurisdição americana e, portanto, enquadradas como US Person pela lei Magnitsky, devendo então cumprir a partir de agora as sanções impostas pelos Estados Unidos? Eu posso acabei de citar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem a presença física nos Estados Unidos por meio do Banco do Brasil New York Branch e a subsidiária BB America's Bank, na Flórida. Então é o seguinte, executivos do Banco do Brasil vão ter que bloquear os bens do Alexandre. Outro exemplo, Itaú. Itaú possui ampla estrutura nos Estados Unidos, opera um ramo bancário em Nova York, uma agência em Miami, várias subsidiárias americanas, a corretora BB, a USA Securities Inc., a gestora Itaú USA Asset Manager. Além disso, a controladora chilena Itaú Corpbanca também mantém uma filial em Nova York. Então o pessoal da Faria Lima, que trabalha no Itaú, só para avisar, tem que cumprir lei Magnitsky. Bradesco opera diretamente nos Estados Unidos, meio de 4 entidades. Bradesco New York Branch, a corretora Bradesco Securities Inc., em Nova York, além do banco Bradesco BAC, Flórida, e a sua subsidiária de investimentos também sediada na Flórida. Então, Bradesco também cumpre sanções. BTG Pactual, do André Esteves, um abraço, que adora encontrar os ministros do Supremo Tribunal Federal, que teve agora na Gilmar Palusa. Eu sei que o BTG também opera dos Estados Unidos através de subsidiárias integrantes registradas no país. Eu estou falando aqui da corretora BTG Pactual US Capital LLC, lá em Delaware, um escritório em Nova York. Eu estou falando aqui também, André Esteves, da gestora que a BTG possui aqui nos Estados Unidos, aquela que recentemente anunciou a aquisição de um banco americano, né, o MY Safra Bank, para expandir operações nos Estados Unidos. Pois é, BTG Pactual também, US Person. Ah, não, mas Santander também opera o Santander Bank N.A. nos Estados Unidos. A XP, a maior corretora do Brasil, que abriu escritórios em Nova York, Miami, para atender clientes internacionais, estabeleceu a subsidiária XP Investments US LLC. Essa mesma XP que tem ações negociadas na Nasdaq e que, portanto, também é US Person. Seria uma pena se as ações da XP derretessem por eles não cumprirem as sanções americanas. Só estou citando aqui alguns exemplos. Todos esses bancos que eu citei são US Person pela definição estabelecida pela lei Magnitsky. Portanto, todos esses bancos devem bloquear todos os bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, além de cancelarem suas contas e não poderem prestar mais qualquer tipo de serviço. E eu não estou falando apenas de bancos. Em tese, Alexandre não pode nem comprar picanha Friboi, que a JBS é a mesma JBS dos irmãos Batista, etc. Também é uma US Person. Deixa eu continuar aqui a citação do Departamento do Tesouro. E eu tô falando isso porque a quantidade de jornalistas atrás de mim hoje deve ter aqui hoje a mídia inteira. Nós estamos com 90 mil pessoas assistindo. Clica aí no like, pô. Se você não clicar no like hoje, não desiste de fazer jornalismo. Né? Não dá. Tem todos os jornalistas dos Estados Unidos e do Brasil atrás de mim e eu tô aqui com você no ar. Então, pô, clica, publica nas suas redes sociais, tá assistindo pelo X, aperta o botão do repost para aparecer para mais pessoas. Afinal, estamos aqui para você. Deixa eu continuar ali a citação, volta com o pronunciamento do Departamento de Tesouro, obrigado. Além disso, quaisquer entidades que pertençam direto ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, 50% ou mais a uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueadas, salvo autorização mediante licença geral ou específica emitida pelo OFAC ou se houver isenção. As normas do OFAC geralmente proíbem todas as transações por pessoas norte-americanas ou em território dos Estados Unidos ou em trânsito por ele, que envolvem qualquer bem ou interesse em bens de pessoas bloqueadas. Violações às sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais. Vou repetir essa parte. Violações às sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a US persons ou estrangeiros. O OFAC pode impor penalidades civis por violações com base em responsabilidade objetiva. Atenção a isso. As diretrizes de aplicação de sanções econômicas do OFAC oferecem mais informações sobre a atuação do órgão. Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem estar sujeitas a sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades com pessoas designadas ou bloqueadas. As proibições incluem qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou recebimento de tais recursos ou serviços dessas pessoas. O poder e a integridade das sanções do OFAC derivam não apenas da sua capacidade de designar e incluir pessoas nas listas de nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas, que eu vivo chamando aqui a chamada SDN list, lista SDN, mas também da sua disposição de remover as pessoas da lista conforme a lei. O objetivo final das sanções não é punir, embora seja delicioso o doce sabor da punição, mas provocar uma mudança positiva de comportamento. Para informações sobre o processo de remoção de uma lista do OFAC, incluindo a SDN list, ou para apresentar um pedido, consulte as orientações.